O CEFORC, Centro de Informação e Organização Comunitária, tem a satisfação de apresentar a todos e todas a Até a Distância. A Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Olá pessoal, como vai? Tudo bom? Estamos aqui novamente, para mais uma aula e o tema hoje será interpretação de resultado de análise de solo e recomendação de adubação. Se você quiser se você quiser um bom resultado da sua produtividade, como nós falamos nas aulas anteriores, o primeiro passo a ser dado é fazer uma boa recomendação. Para se fazer uma boa recomendação de adubação, é que você faça também uma boa coleta de amostra de solo para envio para o laboratório e, enfim, você obter o melhor resultado dessa amostra. Então, tudo é feito baseado num resultado de amostra de solo adequado, tá bom? Então, a nossa aula hoje, nós vamos trabalhar com interpretação de resultado de análise de solo e recomendação de adubação, tendo como culturas modelo, as culturas de algodão, milho, sorgo e feijão, tá ok? Então, vamos lá. Para se ter um bom resultado de recomendação de adubação, o primeiro passo, como eu já havia dito, é fazer uma boa coleta de amostra de solo. E a profundidade de coleta, só fazendo a revisão, a profundidade de coleta da amostra, ela deve ser representativa, tá ok? E ela deve ser coletada nas profundidades conforme o tipo de cultura que você for trabalhar. Para culturas de sistema radicular raso, igual pastagem, milho, feijão e hortaliças em geral, você trabalha com coleta de amostra de solo nas camadas de 0 a 20 centímetros. Para culturas de sistema radicular médio, você trabalha com coleta de amostra de solo das camadas de 0 a 20 e 20 a 40. Mas para culturas de sistema radicular mais profundo, igual frutíferas, você pode trabalhar com coleta de amostra de solo de 0 a 20, 20 a 40 e 40 a 60, ou simplesmente com amostras nas camadas de 0 a 30 e 30 a 60, tá ok? Mas antes de nós darmos prosseguimento a essa aula, vamos entender um pouco qual é a composição mineral básica, ou seja, quais são os elementos químicos que existem no solo, dos quais as plantas dependem diretamente para o seu desenvolvimento e para que se possa ter uma boa produtividade, tá bom? Vamos lá. Elementos químicos
necessários às plantas. Elementos químicos necessários às plantas. Vamos lá. Isso vale para qualquer cultura. Bom, as culturas, o tipo de cultivo que você vai fazer vai influenciar diretamente no tipo, vai ter relação direta com o tipo de elemento químico mais absorvido. Bom, algumas plantas absorvem mais nitrogênio e dependendo também da finalidade que você quer. Por exemplo, se você vai produzir milho para grão, a demanda de nitrogênio, que aí a necessidade de nitrogênio que você for aplicar, será menor do que se você for produzir, por exemplo, milho para silagem, cujo principal produto que eu quero obter é a palhada, tá ok? Esse é só um exemplo. Mas vamos lá. Quais são os principais elementos, né, que são necessários ao desenvolvimento das plantas na agricultura? Vamos lá. Sendo eles, deixa eu jogar aqui no canto. Primeiro, é a fórmula básica. Os principais elementos que são necessários para as plantas, os macroelementos principais, são o NPK, que todo mundo já deve ter ouvido falar, mas que diacho é isso, NPK? Então, vamos falar um pouquinho de cada um desses elementos. Bom, vamos lá. Nós temos o N, certo? Que é o nitrogênio, certo? E a fórmula que ele está contido nos fertilizantes é o próprio N mesmo, tá ok? Segundo, P, certo? Deixa eu só dar uma corrigidinha aqui rapidinho para sobrar espaço, senão vamos ficar sem espaço para trabalhar, certo? Vamos lá. Só dar uma corrigidinha aqui. Estou montando esse documento e depois vocês poderão, se quiser, pode me pedir pelo WhatsApp esse documento que eu envio para vocês. Esse modelo, tá ok? Vamos lá. Cuja fórmula, então, nós temos o N, cujo nome, a nomenclatura dele na tabela periódica é o N mesmo, que é o nitrogênio, tá? Que também a composição dele, a fórmula que ele está composto nas fontes, é o próprio N nitrogênio. Segundo, nós temos o P, certo? Que a nomenclatura aqui é o fósforo, tá? E olha, a nomenclatura, tanto na tabela periódica, e a nomenclatura do fósforo na tabela periódica é o próprio, que é a letra P, tá? E a fórmula que ele está contido nas fontes nos fertilizantes, ele está nas fontes fertilizantes na fórmula P2O5, tá ok? E nós temos o potássio, tá? Cuja a sua nomenclatura na tabela periódica é o K, tá? Nós temos o potássio. Potássio. Certo? Vamos lá. E o nome desse elemento e a fórmula que esse elemento está contido nas fontes de nutrientes, nos fertilizantes, etc., é na fórmula de K2O. Tá ok? Bom, vamos lá. Então, esses aqui, eles compõem os macronutrientes primários. Tá ok? E nós vamos, macronutrientes primários. E nós vamos agora para os macronutrientes secundários. Quais são eles? Vamos lá. Os macronutrientes secundários são os seguintes. Nós temos, vou colocar aqui. Os macronutrientes secundários, nós temos os seguintes. Nós temos o cálcio, né? O cálcio,
que na tabela periódica é representado pela letra C, acompanhado da letra A minúscula, tá ok? E a sua fórmula, as fontes que contêm cálcio, o cálcio não estará puro, ele estará na fórmula de, tá ok? Carbonato de cálcio. Nós temos o magnésio, esqueci de colocar aqui, cálcio. E a fórmula que ele está contido nas fontes é o carbonato de cálcio, CaCO. Nós temos o magnésio, cuja nomenclatura na tabela periódica é o M acompanhado do G minúsculo, tá? Magnésio. Tá ok, pessoal? Vamos lá. Nós temos o magnésio e a composição dele nas fontes de nutrientes que temos aí no mercado vai ser na fórmula MgO, que é o M maiúsculo, G minúsculo e o O maiúsculo. Que é o quê? Que é o óxido de magnésio. Então, nunca teremos nenhuma fonte com magnésio puro. E não temos fontes com magnésio puro. E o outro elemento que nós temos, essencial para o desenvolvimento das plantas, é o enxofre, tá? É o enxofre, cuja nomenclatura na tabela periódica é o S, a letra S, e ele está presente nas fontes, né, que contém enxofre, ele está presente na fórmula de SO4, tá ok? Coloca aqui enxofre. E ele está presente na fórmula de SO4. Tá bom? Vamos lá. Esses elementos, eles são os macronutrientes secundários. Tá ok? Macronutrientes, dá um espacinho aqui. Secundários. Tá bom? Enfim, esses aqui são os elementos que nós temos que analisar a sua composição, tá? A sua composição no solo e o único instrumento que temos para identificar a composição de um solo, identificar a quantidade quantitativa desses nutrientes no solo é por meio da análise química. Aqui em cima, vocês têm um modelo de um resultado de análise de solo. Esse aqui é um resultado de análise de solo padrão da UESB, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. O que, na minha opinião, é um dos boletins de análise de solo mais fáceis de ser entendido, tá bom? Aqui vocês podem ver, o fósforo, a quantidade e o sistema de medida que está sendo usado para medir a quantidade desse fósforo, que é miligrama por decímetro cúbico. Nós temos o potássio, vocês podem ver aqui a letra K, o cálcio, o magnésio, o alumínio, o hidrogênio, o sódio, a soma de bases, que estão sendo representados pelo sistema de medida centimol-C por decímetro cúbico de solo. E nós temos o teor de matéria orgânica. Bom, olha só, vocês nunca irão receber um resultado de análise de solo que indique a quantidade de nitrogênio que existe naquele solo. A quantidade de nitrogênio existente em um solo, ela é medida pela quantidade de matéria orgânica na solução do solo. E como é que eu sei qual a quantidade de nitrogênio que há nesse solo por meio da matéria orgânica? É simples. Do total da matéria orgânica de um solo, apenas, na média, 5% corresponde ao nitrogênio. Desses 5% da matéria orgânica existente no solo, isto quer dizer o quê? Quer dizer que do total que existe no solo, desses 5% de matéria orgânica que existe no solo, nas condições dos trópicos,
apenas 1 a 2% será transformado em nitrogênio orgânico, em nitrogênio mineral, disponibilizado para as plantas. Mas olha, como vocês podem observar aqui, ó, a matéria orgânica, ela não me é dada na fórmula de percentual. Ela é me dada na fórmula de grama por decímetro cúbico. Isso quer dizer o quê? Grama por litro. E como eu vou transformar isso em percentual? Eu vou pegar, tá? Vou pegar esse valor aqui, multiplicar por 10 e dividir por 100. Aí eu vou encontrar a quantidade de matéria orgânica em percentual que existe nesse solo. Mas nós vamos chegar lá, vamos aprofundar nisso. E aqui vocês têm uma representação da disponibilidade de micronutrientes. Bom, vamos lá. E como os micronutrientes estão disponíveis no solo? Bom, os micronutrientes, eles estão disponíveis no solo e os principais micronutrientes necessários para o desenvolvimento das plantas são os seguintes. Vamos lá. Eu tenho o cobre. A nomenclatura do cobre é essa mesmo, Cu, tá? E geralmente as fontes de cobre, elas têm um elemento puro, né? Eu tenho, tá? Vamos lá, eu tenho cobre. Deixa eu só subir um pouquinho. Opa. Eu tenho cobre. Deixa eu só observar aqui. Micronutrientes. Tá? Vamos lá. Eu tenho cobre. Tá? Eu tenho o manganês, cujo a nomenclatura do manganês é M maiúsculo e N, tá? Manganês. Eu tenho o molibdênio. Certo? Opa, deixa eu só corrigir aqui, para não ficar essa tarjetazinha. O molibdênio, cuja nomenclatura na tabela periódica é o M minúsculo O, tá? M maiúsculo O minúsculo. Eu tenho o boro. Opa, perdão, gente, eu inverti aqui a posição. Só vou corrigir aqui. Tá? Eu tenho o boro, certo? A nomenclatura do boro na tabela periódica é o B mesmo, tá? Eu tenho o zinco, cuja nomenclatura do zinco na tabela periódica é o Z maiúsculo e o N minúsculo, tá? Eu tenho, vamos lá, o cobalto, cuja nomenclatura na tabela periódica é essa aqui. Cobre, manganês, molibdênio, boro, zinco, cobalto. E eu tenho o ferro, cuja nomenclatura na tabela periódica é o... Certo? Esses são os principais micronutrientes necessários para o desenvolvimento das plantas. Bom, esses micronutrientes, as fontes desses micronutrientes estão presentes, né? As fontes deles contêm esses nutrientes, esses micronutrientes puros, não na forma de óxido, enfim, como em alguns macronutrientes. Tá ok? Então, vamos lá. Opa, deixa eu só corrigir aqui. Vamos lá. Bom, uma coisa interessante que vocês saibam. Alguns resultados de análise de solo para alguns elementos, eles vêm no sistema de medida miligrama por decímetro cúbico, ou seja, miligrama, milésima grama de 1 litro em 1 litro, tá? Milésima parte de 1 grama em 1 litro. E em outros resultados de análise de solo, vem na forma de centimol C por decímetro cúbico.
Então, esse caso, digo para vocês, esse caso, não vou entrar nesse detalhe para, como é que fala? Para outros nutrientes, mas eu vou falar desse detalhe específico do potássio. Porque, veja bem, o potássio é um elemento que, como é que fala? É um elemento que ele está contido, que ele tanto pode ser representado no resultado da análise de solo na forma de miligrama por decímetro cúbico, como também na forma de de centimol C por decímetro cúbico. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma recomendação de adubação para milho, e, por exemplo, o potássio no resultado da análise de solo veio em centimol C por decímetro cúbico, para eu fazer a interpretação e a recomendação. Mas vamos supor que a literatura que eu esteja consultando então, na análise de solo eu tenho um potássio em forma de centimol C por decímetro cúbico. Mas a literatura que eu estou consultando, ela vem informando o potássio na proporção de miligrama, no sistema de medida de miligrama por decímetro cúbico. Bom, então e agora? Como é que eu faço? Para o caso do potássio, olha gente, eu estou desde 2002 que eu formei, desculpe, foi 2002 praticamente, que eu formei, e até hoje nós já estamos em 2019, até hoje, para outros elementos eu não encontrei esse problema, somente para o caso único e exclusivo do potássio. Então é o seguinte, no caso do potássio, tá? Caso do potássio, certo? Nós temos a seguinte situação. Vamos lá. Então é o seguinte, se o resultado, tá? Deixa eu tirar aqui o negrito para sobrar mais espaço. Então, se o resultado vier em miligrama por decímetro cúbico, certo? E a literatura informar, para eu ter como tipo de informação, informar centimol C por decímetro cúbico, eu vou precisar, então, para eu fazer a interpretação, para eu entender, eu vou precisar transformar o resultado de miligrama para decímetro cúbico, de miligrama por decímetro cúbico, para centimol C por decímetro cúbico. Então, como é que eu faço? Tá? Então, eu vou pegar, ó, caso do potássio, K, certo? Miligrama por decímetro cúbico para centimol C por... Vou multiplicar por 390. Opa, desculpa. Dividir por 390. Tá bom? E K. E agora eu vou na outra condição. Potássio, centimol C, tá? Por decímetro cúbico. Quero transformar, certo? Para miligrama por decímetro cúbico. Eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar por 390. Tá bom? Um exemplo. Eu tenho aqui em cima, como vocês podem ver, aqui está o sistema de medida. Centimol C por decímetro cúbico. Mas a literatura que eu estou consultando para fazer recomendação de adubação está me informando lá o potássio em miligrama por decímetro cúbico. Então, quanto de potássio eu tenho aqui? Eu tenho aqui potássio 0,24 centimol C por decímetro cúbico. Então, farei assim, ó, 0,24
0,24 centimol C por decímetro cúbico vezes 390. É igual, quem faz a conta aí? Opa, esqueci de abrir a calculadora. Vamos lá, me desculpa. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, 0,24 centimol C por decímetro cúbico vezes 390 é igual a 93,6 miligrama por decímetro cúbico. Por decímetro cúbico. Tá ok? Se eu quisesse, se tivesse em miligrama por decímetro cúbico, e eu quisesse transformar em centimol C por decímetro cúbico, era só eu pegar 93,6, dividir por 390, que o resultado seria 0,24 centimol C por decímetro cúbico. Tá bom, pessoal? Então, isso é um caso específico do potássio, e é um caso do potássio muito relevante, porque é uma situação que ainda persiste no caso único e exclusivo do potássio, tá bom? Então, vamos lá. Vou só fazer um arranjo aqui para edição e nós continuaremos com a nossa aula. Enfim, vamos lá. Aí eu peguei essa situação e peguei o resultado da análise de solo. Encontrei essa situação. Subir aqui para sobrar espaço. Não, esqueci. Esqueci. Pronto. E aí, o que acontece? Eu encontrei essa situação. Bom, esse é o resultado da análise de solo. É com essa análise que eu vou trabalhar. Bom, pessoal, vamos lá. Uma outra coisinha que a gente tem que ter... Agora nós vamos fazer, uma simulação de... Uma simulação de recomendação de adubação para a cultura do milho. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer, Primeira coisa que eu tenho que fazer é procurar uma literatura que me dê uma base de informações confiáveis, de preferência escolher uma literatura que o sistema de medida da interpretação da análise esteja, como diz o caso, semelhante ao boletim da análise de solo que eu tenho. Como eu falei para vocês, aqui vocês têm um resultado padrão, né, de resultado de análise de solo. Então, nós temos aqui a análise química e nós temos aqui a análise física, tá bom? O primeiro passo que eu tenho que fazer é calcular a quantidade de calcário necessária para este solo. Isso só é possível por meio de uma fórmula, que é uma fórmula simples que nós utilizamos, que mais utilizamos aqui na Bahia. A fórmula que mais utilizamos aqui na Bahia é a seguinte: é a fórmula pelo método da saturação de bases do solo. Então, vamos lá. Como é que é essa fórmula? Ela é simples. NC, certo? É igual a T vezes, a parênteses, V2, tá? Menos V1, fecha parênteses, dividido pelo PRNT. Aí vocês me perguntam, mas que diacho é isso? Bom, vamos lá, por baixo. Primeiro, vamos lá, item por item. NC, tá? NC é necessidade de calagem. T, certo? T é a saturação de bases do solo informado no resultado de análise. Desculpa, a saturação de base não. É a capacidade de troca catiônica que é informado no resultado da análise de solo. Mas onde está esse valor T, Adão? Ele está aqui, ó. Aqui, ó. Ele tanto pode vir representado pela sigla T, como ele pode também vir representado pela sigla CTC, que é a capacidade de troca catiônica, é a capacidade que o solo tem de ceder nutrientes para as plantas, perdão. Tá ok? Então, vamos lá. Então,
Aqui, ó, vocês vão ver o valor de T aqui no resultado da análise de solo. Então, capacidade de troca catiônica. Capacidade de ceder cátions e ceder nutrientes, ceder elementos para, tá ok? E de, como é que fala? Reagir com a solução do solo, tá ok? Vamos lá. Bom, talvez não seja bem essa oratória, essa versão, mas o que importa, enfim, é o resultado final. Mas vamos lá. T. E nós temos agora o V2. O que é o V2? O V2 é a saturação de bases no solo, é a saturação de nutrientes, é potássio, cálcio e magnésio, tá ok? E Adão, onde é que eu acho esse V2? Bom, o V2 é a saturação de bases do solo necessária para o bom desenvolvimento da cultura. E onde é que eu acho esse valor de V2? Esse valor de V2, ele está presente na literatura da cultura que você vai trabalhar. Aqui, por exemplo, olha, eu tenho aqui a literatura da cultura do milho, tá ok? E qual o valor de V2 de milho? Vamos lá, procurar aqui. Vamos lá. Opa, subir um pouquinho. Vamos lá. Pronto. Cadê? Pronto. Opa, desculpa, não está aqui. Pronto, vamos lá. Vai estar aqui, ó. Então, a saturação do milho, ela vai estar em torno, deixa eu localizar aqui para vocês. Bom, vamos lá. E o que é o V2? O V2 é, na verdade, a saturação de bases, a saturação, né, de bases desejada para a cultura que você está trabalhando, tá ok? Então, vamos lá. No caso do milho, saturação de bases desejada. No caso do milho, este valor é 60%, é 60%. Esse valor é tabelado. Você pode pesquisar nas literaturas específicas de milho, pode pesquisar com a seguinte frase: saturação de bases desejadas para a cultura do milho, que lá vocês verão o valor de 60%. Tá ok? E o V1, Adão, é o quê? V1 é a saturação de bases do solo. Tá? E onde eu vou encontrar aqui este valor? Este valor, pessoal, vocês encontram esse valor aqui no resultado da análise de solo, que neste caso aqui, onde eu estou apontando, ó, o valor de V1, que é a saturação de base do solo, aqui está de 34%, tá bom? Então, vamos lá. Neste caso, V1, 34%. E o PRNT, o que é? É o poder relativo de neutralização total. Ou seja, é a capacidade que um determinado calcário tem, né, para neutralizar o alumínio existente no solo. Então, veja bem, isso varia de indústria de moinho para moinho. Tem empresas que vendem calcário com PRNT desde 65% até 90%, 95%. Com 100% ainda não tive a oportunidade de conhecer nenhum. Se existe no mercado, ainda deve estar, como é que fala, eu devo estar meio desinformado que não conheço, tá bom? Então, vamos fazer as continhas, tá? Vamos lá. Então, NC. Então, vamos fazer nossas continhas. NC é igual. Qual o valor de T? Opa, eu vou colocar aqui, ó. Qual o valor de T? Vou colocar o valor de T aqui só para a gente ter uma ideia. O valor de T aqui em cima é quanto? 5,1, tá? Qual o valor de V2 para a cultura? No caso do milho, 60%, que é um valor tabelado que já está na literatura, tá?
Qual o valor da saturação de bases do solo? Nesse caso, nós temos aqui, ó, V e o valor, 34%. Tá ok? Vamos lá, 34%. E o PRNT total, vamos supor que eu comprei um calcário que veio ou na nota fiscal ou no rótulo, vem me informando o PRNT de... aliás, para esse cálculo aqui agora, eu vou considerar o PRNT, nesse caso aqui, tá? De 100%, tá bom? Só para essa equação, para a gente fechar essa equação. Então, vamos lá, certo? Vamos lá, então. Então, eu tenho NC, T, que é o valor de 5,1, certo? A parênteses. V2, que é 60% menos 34, fecho parênteses, dividido pelo, né, PRNT, que nesse caso aqui, para essa equação agora, nesse momento, consideramos o valor de 100. Então, nós teremos a seguinte situação. NC, certo? Deixa eu só tirar esse tracinho, para não ficar parecendo um menos. Então, vamos lá. NC é igual, tá? NC é igual. 60 menos 34, eu vou ter 60 menos 34, eu vou ter 26. 5,1 vezes 26, tá? Dividido, vou colocar aqui o sinal, deixa eu colocar aqui mesmo, dividido, né, por 100. Então, a primeira coisa que eu faço é NC é igual 5,1 vezes 26. Então, eu vou ter 132,6 dividido por 100, que é igual NC é igual 1,326 tonelada. Então, o que acontece? Nesse caso, o que eu tenho? Eu preciso, para esse caso, para essa condição de solo, eu preciso de uma necessidade de calcário. Lembrando que esse resultado de NC é dado em tonelada. É dado em tonelada por hectare. Tá ok? Beleza? Então, vamos lá. Então, nesse caso aqui, eu vou precisar de 1,326, ou seja, 1 tonelada, 326 quilos de calcário com PRNT de 100%, tá? Então, vou colocar aqui, ó, fechar aqui, de calcário com PRNT de 100, certo? De 100%. Lembra que eu falei para vocês que não existe no mercado nenhum calcário com esse PRNT de 100%? Então, diante disso, será necessário que eu faça uma outra equação, que é uma equação que eu vou saber a quantidade de calcário que eu vou precisar aplicar com o PRNT que eu tenho disponível no mercado, na região mais próxima para mim. Então, eu vou ter a seguinte situação. Vou fazer uma outra equação que se chama QC. Que quer dizer o quê? Quer dizer quantidade de calcário. Então, eu vou pegar, certo? O QC, como é que eu vou calcular o QC? Eu vou pegar a NC, que é a necessidade de calagem, QC, quantidade de calcário, igual NC,
necessidade de calagem, vezes, né, a quantidade, vezes 100, digo, dividido pelo PRNT do calcário adquirido na região, da região, tá? Então, como é que eu vou fazer esse cálculo? Simples. Aí eu vou pegar, certo? Vamos supor que eu comprei um calcário que tenha o PRNT lá no rótulo, ou venha na nota fiscal informando o PRNT de 70%. Então, eu vou ter que QC é igual NC, que é necessidade de calagem, vezes 100, já vou colocar em valor, vezes 1,326, vezes 100. Aí, como eu estou falando, vamos supor que eu comprei um calcário com PRNT de 70%, vezes 100 dividido por 70, tá ok? Então, eu vou ter a seguinte situação. Eu vou ter esta situação aqui, ó. Então, eu vou ter esta situação aqui, ó. QC é igual, tá? 100 dividido por 70, vocês podem pegar aí, vai dar mais ou menos 1,43. 1,428. Mas vamos arredondar para 1,43. Arredondar para 1,43. Então, eu tenho 1,326 vezes 1,43. Certo? Então, vamos lá. Então, vou ter QC é igual, tá? QC é igual 1,43 vezes 1,326. QC é igual 1,89. 1,43 vezes 1,326. QC é igual 1,89, 1,9, colocar logo 1,89 tonelada por hectare. Tá bom? Então, este aqui é o resultado da nossa, NC, tá? Colocar aqui de negrito. E este aqui é o resultado da nossa NC, tá ok? Agora, pessoal, temos uma questão para ser analisada. Uma pergunta tem que ser respondida. Como é que será feito o preparo desse solo? É uma questão que a gente tem que perguntar, tá bom? Bom, imagine que você vai fazer o preparo de solo utilizando para isso um arado de disco. Raramente, algumas hipóteses, mas se você conhece bem o solo da região do produtor com quem você vai trabalhar, em alguns casos, na maioria dos casos, raramente o arado vai cortar uma camada de menos de 30 centímetros, tá? Então, se você vai incorporar o calcário a uma camada de 30 centímetros, é preciso também aumentar a quantidade deste calcário, para ele corrigir todo o problema que ele tiver de acidez de alumínio no solo nesse perfil de 0 a 30 centímetros. Porque se eu for incorporar, essa quantidade de calcário está calculada para uma camada de 20 centímetros. Mas se eu usar essa quantidade de calcário para uma camada de 20 centímetros e incorporar numa camada de 30, vai me faltar calcário na primeira camada de 20 centímetros. Então, eu preciso saber qual tipo de preparo de solo eu vou fazer. Vamos supor que eu vou fazer um preparo de solo que vai consistir em aração e gradagem. E como eu falei, raramente um arado, bom, ele vai cortar a camada menor que 30 centímetros. Tá certo? Então, isso é preciso você fazer um teste com o arado antes para verificar se ele vai cortar realmente essa profundidade e a partir daí você proceder os cálculos daqui para frente, tá certo? Mas vamos supor que eu
montei o arado no trator e verifiquei de fato que aquele solo que eu quero corrigir, o arado corta 30 centímetros de profundidade. Então, vou fazer um novo cálculo. E que cálculo será esse? É o QC total, tá? QC T, que é total, entendeu? Vamos dizer assim, QCT, que é igual, parece uma palavra cacete, mas né, é QCT, que é igual, tá? A QC, que é quantidade de calcário, QCT, quantidade de calcário total, que é igual a QCT vezes 30 dividido por 20. Bom, se eu incorporar 20, agora incorporo por 30. Então, é QCT, que é 30 centímetros, que eu vou incorporar o calcário, dividido por 20, que era a camada que eu iria incorporar caso não se trabalhasse com arado. Então, vamos lá. Então, vou usar o arado, então eu procedo desta forma aqui. Então, eu vou ter QCT é igual, tá? 1,89 vezes, certo? 30 dividido por 20, tá bom? Então, nós teremos a seguinte situação, tá? QCT, opa, tirar aqui esse T maiúsculo, que é minúsculo. Então, nós temos a seguinte situação. QCT é igual, tá? QCT é igual 1,89 vezes 1,5. Entendeu? Nós teremos QCT é igual, vamos lá, deixa eu descer um pouquinho aqui, vou descer isso aqui mais para baixo um pouquinho, só para nós igualarmos aqui, sobrar espaço, deixar tudo nessa linha. Então, a quantidade de calcário total, QCT, é igual, certo? 1,89 vezes 1,5. Então, nós temos uma QCT que vai ser de 2,83. Vou descer logo aqui, que já fica mais fácil. Que vai ser de 2,83 tonelada por hectare. Então, como eu vou definir esse... Para a gente criar uma regrazinha básica, tá? Se eu for incorporar o calcário, a 30 centímetros de profundidade, a 20 centímetros de profundidade, eu vou pegar o valor 20, colocar aqui como numerador, e o valor 20 novamente como denominador. Você vai dividir 20 por 20, o fator de correção vai ser 1. Se for 30 centímetros de profundidade a incorporação do calcário, eu vou pegar, certo, o numerador 30 dividido pelo denominador 20. O denominador será o valor 20, como é que fala? O denominador será o divisor será o valor 20 fixo, não muda. E o dividendo será o valor conforme a profundidade de incorporação. Se você for incorporar só a 20 centímetros com a grade, divide 20 por 20. Se for incorporar com arado e depois a grade, você vai pegar e dividir 30 por 20. Se for incorporar com arado mais pesado ainda, com equipamento muito mais pesado, que vai chegar a 40 centímetros de profundidade, você vai aplicar, né? Você vai pegar 40 dividido por 20. Aí o seu fator de correção será 2, tá bom? 20 dividido por 20, fator de correção 1. 30 por 20, fator de correção 1,5. 40 por 20, fator de correção igual a 2. Tá bom? E se eu não for incorporar, você considera a camada de 10 centímetros. Aí você pega 10 dividido por 20, o fator de correção será 0,5. Tá ok? Vamos lá, continuando com a nossa aula de hoje. Tá bom? Bom, pessoal, eu dei uma pausazinha aqui para poder
arrumar melhor, né, os dados aqui e a equação. Vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou, no caso agora, fazer a recomendação de adubação com base nos resultados de análise de solo. Mas, primeiro, eu tenho que fazer a interpretação dos resultados da análise, principalmente para a cultura que eu vou trabalhar, tá bom? Vamos lá. Opa, deixa eu seguir aqui. Vamos lá. Então, eu tenho que recomendar, eu tenho que fazer a interpretação, né, para a cultura que eu vou trabalhar. Então, primeiro, eu vou verificar como está a minha situação de N, né, P, K, tá bom? Então, primeiro, o que acontece? Eu vou verificar a minha situação de nitrogênio. Olha, nitrogênio, como eu falei para vocês, no resultado de análise de solo não vem informando o quantitativo de nitrogênio que existe no solo. Mas, enfim, o que eu posso fazer? E geralmente as recomendações na literatura existente, ela diz uma quantidade de nitrogênio geralmente baseado na produtividade que você espera ter com aquela cultura. Mas, enfim, vamos lá. Mas já para o fósforo, potássio, para os outros macronutrientes, né, é possível eu saber qual a quantidade de nutriente que existe no solo. Bom, mas a gente quer saber a quantidade de nitrogênio que existe no solo? A equação é simples. Eu vou pegar MO, que é a matéria orgânica. Tira aqui, pronto. Vou pegar MO, que é a matéria orgânica. Lembra que eu falei que do total de matéria orgânica existente num solo, apenas 5% corresponde ao nitrogênio? Então, esse solo, quanto ele tem aqui, ele não vem especificando a quantidade de matéria orgânica em percentual. Eu preciso transformar isso em percentual. Então, eu tenho o quê? Grama por decímetro cúbico. Matéria orgânica. Eu tenho aqui 13 gramas por decímetro cúbico, que quer dizer o quê? 13 gramas por litro. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho um valor 13. Então, eu tenho MO, que é igual 13 gramas por decímetro cúbico. Eu vou transformar em percentual, tá? Então, como é que eu faço? Eu sigo assim, faço dessa forma. MO é igual, tá? 13, entendeu? Vezes, 13 gramas por decímetro cúbico. Como eu falei para você, eu vou transformar em percentual. 13 vezes 10, certo? Dividido por 100. Então, o primeiro passo que eu faço, eu vou fazer isso aqui, ó. Primeiro eu vou dividir 10 por 100. 13 MO é igual 13, tá? 130, 13 vezes 10 dividido por 100. Então, eu vou pegar MO é igual 130 dividido por 100. Tá ok? Isso quer dizer o quê? MO, vamos lá. MO, é igual, certo? 1,3%. Tá ok? Então, do total de matéria orgânica, para vocês terem uma ideia, de 13 gramas por decímetro cúbico, que vai ser o equivalente ao quê? A 1,3. Se vocês quiserem fazer isso de forma mais rápida, é só pegar 13, dividir por 10, vocês terão o valor 1,3. Prontinho. Resolvido. Tá bom? Então, vamos lá. É só pegar o valor em grama por decímetro cúbico e dividir por 10. Que aí vocês terão o valor em percentual. Tá bom? Mas o que acontece? Lembra que eu falei que eu preciso saber a quantidade total de nitrogênio disponibilizado por ano? Então, tem a seguinte situação. Lembra que eu falei que do total de nitrogênio, que o total de nitrogênio de um solo corresponde
a 5% do total de matéria orgânica. Então, agora eu preciso saber a quantidade de matéria orgânica que existe no solo dessa área de 1 hectare, né? De cada hectare. Então, o que é que acontece? Cada hectare, vamos fazer essa continha aqui, ó. Cada hectare, opa, fecha aqui. Então, para isso eu preciso entender o seguinte. Eu vou descer aqui que fica mais fácil. Então, para isso eu preciso entender o seguinte. Cada hectare, ela contém a seguinte quantidade de solo, tá? Cada hectare vai conter a seguinte quantidade de solo. Imagine que isso aqui é a quantidade de matéria orgânica no perfil de 20 centímetros do solo. Então, cada hectare, certo? Nós vamos pegar 20 centímetros, 0,2 metros, que é em metro, vou transformar 20 centímetros em metro, 0,2 metros, certo? Vezes 1 hectare, gente, equivale a quanto? A 10 mil metros quadrados, vezes 10 mil metros quadrados. Então, eu tenho a seguinte situação, certo? Então, eu tenho a seguinte situação. Cada hectare equivale a 0,2 metros vezes 10 mil. Então, eu tenho a seguinte situação. Vou ter o seguinte valor. Qual a quantidade como é que fala? De nitrogênio que eu vou ter nesse solo? Perdi a sandália aqui. Qual a quantidade de nitrogênio que eu vou ter nesse solo? Então, eu vou pegar 0,2 vezes 10 mil. Então, vai ser equivalente a... Então, eu vou ter nesse solo, certo? 2.000 toneladas, que é o equivalente a 2 milhões de quilos. Só para você ter uma ideia, uma camada de 0,2 metros, que é o quê? 20 centímetros, em uma área de 1 hectare, certo? Que é 10 mil metros quadrados, eu vou ter 2.000 metros, 2.000 metros cúbicos de solo. Considerando a relação 1 para 1, a densidade do solo 1 para 1, considerando essa densidade, consertar que está escurecendo a imagem, considerando essa densidade de 1 para 1, eu considero que como é que fala? Que 2.000 metros cúbicos vai ser equivalente a 2.000 toneladas, que é igual a 2 milhões. Colocar aqui os pontinhos para entender direito. Que é igual a 2.000 toneladas, que é o mesmo que 2.000, certo? Milhões de quilos. Tá bom? Então, vamos lá. Lembra que eu falei, então, novamente, o quê? Eu tenho, numa camada de 20 centímetros de solo, eu tenho 2 milhões de quilos de solo, tá? Seco, óbvio, eu tenho que fazer essa conta do solo seco. Vezes 1,3, tá? Dividido por 100, que é 1,3%, para eu achar a quantidade em quilos de matéria orgânica. Então, eu vou ter o quê? Vamos lá. Eu vou ter 2 milhões dividido, vezes 1,3, que é igual, dividido por 100, que é igual. Então, eu vou ter o quê? Neste 1 hectare, eu vou ter 26 mil quilos de matéria orgânica. Tá? Então, eu vou ter 26 mil quilos de matéria orgânica. Só dar uma arrumada aqui para nós nos organizarmos. Então, eu vou ter 26 mil quilos de matéria orgânica. Tá bom? Simples assim. Tá ok? Então, eu falei o quê? Eu falei que do total de matéria orgânica, certo?
apenas 5% equivale ao nitrogênio. Aí eu vou fazer outra conta. Nitrogênio, que é o N, né, do solo. Então, tem a seguinte situação. A quantidade de nitrogênio, vou botar aqui Qn, que é a quantidade de nitrogênio, é igual, tá? Lembra que eu falei que 5% do total de matéria orgânica equivale ao nitrogênio disponível? Então, eu vou pegar 26.000, mil vezes, né, 5%. 5 dividido por 100. Aí eu vou ter o quê? Qn, quantidade de nitrogênio, é igual, tá? 26 dividido, vezes 5 é igual dividido por 100. Então, eu tenho nesse solo, Qn, quantidade de nitrogênio, tenho nesse solo 1.300 quilos de nitrogênio. Tá ok? Eu tenho nesse solo 1.300 quilos de nitrogênio. Só que tem uma outra coisinha, certo? Eu preciso calcular a quantidade de nitrogênio disponibilizado por ano para as plantas. Lembra que eu falei que nas condições dos trópicos, a quantidade de nitrogênio disponibilizada equivale de 1 a 2% do total de nitrogênio existente. E agora, como é que eu faço essa conta? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou criar um aqui, QNA, que é o nitrogênio disponibilizado anualmente, que vai ser igual o QN, quantidade de nitrogênio, vezes, né, 1, na nossa condição de Nordeste que chove pouco, né, para o nitrogênio ser disponibilizado na solução do solo, eu vou considerar 1%, mas na média geral do Brasil é de 1 a 2% do total de nitrogênio de um solo, no geral, de 1 a 2% estará disponibilizado para as plantas. Então, eu tenho QNA, que é a quantidade de nitrogênio anual disponibilizado, vai ser igual a QN, quantidade de nitrogênio, vezes 1, dividido por 100, certo? Que vai ser igual QNA é igual, vamos lá, 1.300, certo? Vezes 1 dividido por 100, gente. Então, nós vamos pegar 1 dividido por 100, vai dar 0,01. Entendeu? Então, QNA vai ser igual vezes 0,01 vezes 1.300. Então, tem o quê? Que é igual 13, valor em quilo. Então, isso quer dizer o quê? Que do total de nitrogênio existente no solo, eu terei apenas 13 kg disponibilizado por ano. QNA é igual a 13 kg ano. Tá bom? Fechou? Ok? Então, essa é a conta que a gente tem que saber fazer para calcular a quantidade de nitrogênio de um solo. Viu, gente? Vamos lá. Então, já sei que a quantidade de nitrogênio que eu tenho disponibilizado anual é 13 quilos. Nessa condição de solo aí apresentado por aquele boletim de resultado de análise de solo. Mas olha só, é um outro fator. Veja bem. Eu prefiro não mexer nesse nitrogênio que está aí naturalmente disponibilizado no solo. Tá? Eu prefiro, por enquanto, não mexer e na verdade, proporcionar até condições para que essa quantidade de nitrogênio aumente por meio de fatores acumulativos. Tá? Então, pessoal, só para nós continuarmos, isso aqui não é a quantidade de nitrogênio que eu vou acrescentar na planta. Isso aqui eu só estou apresentando a vocês
Uma forma de compreender a quantidade de nitrogênio disponibilizado no solo anualmente e a quantidade de matéria orgânica estocada por meio e também a quantidade de nitrogênio que existe no solo, tá ok? Então vamos lá. Mas agora nós vamos fazer a interpretação agora para os demais nutrientes. Vamos interpretar agora como eu vou trabalhar com milho. É interessante que eu faça a interpretação da quantidade de fósforo disponível no solo baseado na cultura do milho. Vamos lá então abrir um material aqui para a cultura de milho. Vamos lá. Então o que é que acontece? Nós temos aqui essa tabela. Esse material é dessa publicação aqui, ó, Circular Técnica da Embrapa, né? Circular Técnica da Embrapa de Sete Lagoas, certo? Está aqui do Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo. E é um material muito bom. Tanto esse material como o material conhecido Seja o Doutor do Seu Milho. Na verdade, esse material Seja o Doutor, você tem lá Seja o Doutor do Seu Milho, Seja o Doutor da Soja, Seja o Doutor de diversas culturas, que é publicado pela Potafoz, tá? Que eu oriento vocês a baixarem, a fazer o download da internet que está lá disponível, tá bom? Então, olha só a situação. Vamos lá. Eu tenho a seguinte situação. Aqui está a interpretação das classes de disponibilidade de fósforo no solo de acordo com o teor de argila e a disponibilidade de potássio. Bom, vamos lá. No nosso resultado de análise de solo, tá? Nós temos aqui análise física, certo? E aqui nós temos cascalho, terra, areia, areia grossa, areia fina, silt e argila. Então, esse nosso solo tem quanto por cento de argila? Tem 250 gramas, né? Grama por quilo. 250 gramas por quilo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esse solo tem 25% de argila. E a classe textural dele é franco-argilo-arenosa, tá? Então, esse solo ele tem 25% de argila. Então, aqui no material de milho, diz o seguinte, que quando eu tenho um solo com teor de argila, certo, de 15 a 35%, e eu tenho um fósforo igual a 12 mg por decímetro cúbico, esta fase é considerada classe baixa. Se eu tenho fósforo com 12,1 a 20% de fósforo por miligrama de decímetro cúbico nesse solo de 15 a 30%, se eu estou com 25% de argila, eu estou nessa classe aqui, ó, de 15 a 35%. Se eu tenho fósforo com 12,1 a 20% miligrama por decímetro cúbico, é considerada quantidade média. E se eu tenho fósforo acima de 20 mg por decímetro cúbico, é considerada quantidade adequada. Bom, vamos verificar agora qual a situação do nosso fósforo lá. Então, eu tenho quantas miligramas por decímetro cúbico nesse caso? Nesse caso, eu tenho 4 miligramas de fósforo por decímetro cúbico, né? Para um solo com teor de argila de 25%. Então, eu tenho 4 mg de fósforo por decímetro cúbico para um solo com teor de 25% de argila. 250 é equivalente a 25%. Bom, vamos lá. Então, se eu tenho 4 mg por decímetro cúbico de 4 mg de fósforo por decímetro cúbico de fósforo por decímetro cúbico de solo, e um solo com teor de argila de 25%, então me enquadro nessa fase aqui, ó. Tá? Meu solo está nessa classe, entre 15 e 35, e eu tenho 4 mg por decímetro cúbico. Então, meu fósforo está muito baixo. Para esta classe, meu fósforo está muito baixo. Tá bom? Então, eu já vou fazendo aqui, então, a correção. No caso, meu fósforo, eu tenho que minha classe é 4 mg por decímetro cúbico. Opa, show. Tirar negrito. 4 mg por
por decímetro cúbico. Tá bom? Vamos lá. O que acontece? E o meu potássio? Vocês lembram que eu falei para vocês que o potássio, às vezes no resultado da análise de solo, vem no sistema de medida e na literatura vem com outro sistema de medida? Por exemplo, nós temos um caso desse acontecendo aqui agora. Eu tenho um potássio aqui que está no sistema de medida de centimol-C por decímetro cúbico. E qual a quantidade de potássio? É 0,24 centimol-C por decímetro cúbico. Vocês estão vendo aqui. Aí o que acontece? Eu tenho uma literatura que está interpretando o potássio para mim nem em miligrama por decímetro cúbico. Nossa! E agora o que eu faço? Eu posso fazer duas coisas. O interessante é eu pegar o centimol-C por decímetro cúbico e transformar em miligrama por decímetro cúbico. E como é que eu vou fazer isso? Revisão, lembra? Para eu transformar o potássio do sistema de medida centimol-C por decímetro cúbico para miligrama por decímetro cúbico, eu faço isso aqui. Eu multiplico por 390. Tá? Então, no caso aqui, o meu potássio, quanto eu tenho de potássio aqui? Eu tenho 0,24 centimol-C por decímetro cúbico. Se eu multiplico por 390, eu vou ter quanto? 93,6 miligrama por decímetro cúbico. E eu já transformei aqui o meu potássio no mesmo sistema de medida que a literatura faz a interpretação. Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho quanto? 93 miligramas de potássio por decímetro cúbico. Tá? E aí, o que eu faço? Eu vou comparar aqui. Então, se eu tenho no solo abaixo de 75 miligramas por decímetro cúbico, a minha quantidade de potássio está baixo. Se eu tenho, isso é para a cultura do milho, se eu tenho de 76 a 100 miligramas por decímetro cúbico, minha quantidade de potássio está média. E se eu tenho acima de 100 miligramas por decímetro cúbico, minha quantidade de potássio está adequada. Tá? No meu caso, eu tenho 93 miligramas por decímetro cúbico. Então, ele se enquadra nessa classificação aqui, ó, de 76 a 100 miligramas é considerada a quantidade de potássio média. Se eu tenho 93, eu estou nessa faixa aqui. Então, o que eu vou fazer? Potássio, tá? O que eu vou fazer? 93 miligramas, 93,6 ainda, miligrama por decímetro, desculpa, estou falando aqui as funções que eu estou digitando. Então, o meu fósforo está baixo. Na verdade, esse fósforo aqui, gente, está muito baixo. Baixo. E o meu potássio está médio. Tá? E o meu potássio está médio. Tá bom? Vamos agora, já fiz nitrogênio, fósforo, potássio. Vamos agora para outros elementos, para interpretar a quantidade de adubação. Vamos lá. Volto novamente na literatura aqui para vocês entenderem, tá? Bom, olha só. Eu vou voltar depois aqui nessa outra tabela aqui para orientar vocês, mas primeiro eu vou descer. Então, primeiro eu tenho que entender o quê? Agora, na hora de fazer a recomendação de adubação, eu preciso entender qual a finalidade que eu quero da lavoura. Eu quero o quê? Produzir milho grão ou produzir milho silagem? Folhagem, né? Então, o que acontece? Então, eu preciso fazer essa pergunta e responder essa pergunta para mim mesmo. Vamos supor que, nesse caso, eu vá produzir milho grão. Então, eu tenho que trabalhar com essa recomendação de adubação. Mas vamos mudar um pouquinho. Vamos supor que eu quero trabalhar com milho para produção de folha para silagem. Certo? Então, eu vou trabalhar com essa recomendação aqui. Tá bom?
Então, vamos lá. Então, aqui nós temos o seguinte, recomendação de adubação para milho destinada à produção de folhagem, de forragem, com base nos resultados da análise de solo e na produtividade esperada. Olha só, na minha opinião, quando eu vou trabalhar uma determinada lavoura, eu espero retirar a máxima produtividade dela. Não quero produzir somente pouca coisa, óbvio, até para tornar a atividade economicamente viável, digo. E aqui nessa coluna eu tenho doses de nitrogênio, fósforo, potássio. E a produtividade de matéria verde esperada, certo? Aqui eu tive um probleminha aqui, acho que na hora que editaram lá, devem ter misturado aqui a palavra cobertura, tal que essa palavra N, cobertura, deveria vir aqui, ó. Essa palavra aqui, ó, cobertura, deveria estar embaixo desse N, mas enfim, tá? Vamos lá, e aqui só deveria vir a palavra produtividade de matéria verde. Vamos lá. Se eu quero produzir acima de 50 toneladas de matéria verde por hectare, tá? Eu vou ter que aplicar no plantio de 10 a 30 kg de nitrogênio. Eu não costumo seguir nem o menor nem o maior. Eu fico na média. 10 mais 30, 40. Dividido por 2, 20. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vamos lá. Nitrogênio. Tá? Nitrogênio. Opa, adubação. Vou colocar aqui plantio, desculpa. Plantio. Tá? Então, o que é que acontece? Na adubação de plantio, eu vou jogar o quê? Eu vou jogar o nitrogênio. Então, está dizendo que eu tenho que jogar o quê? Entre 10 a 30 kg de nitrogênio por hectare. Mas eu vou trabalhar com a média. 10 mais 30, 40. Eu vou trabalhar com, certo, 20 kg por hectare. Tá bom? Vamos lá. E o fósforo? Opa, vamos no fósforo, cada um. E o fósforo? Disponibilidade de fósforo no solo. Como é que está a minha quantidade de fósforo no solo? Está baixa, média ou adequada? Vamos buscar lá? Nós fizemos essa interpretação. Meu fósforo no solo está como? Baixo. Minha quantidade de fósforo no solo está como? Baixo. Então, o que acontece? Eu vou aqui na coluna e desço, ó. Minha disponibilidade está o quê? De fósforo, P2O5, baixo. Então, eu desço aqui, ó. Se eu quero produzir uma média de acima de 50 toneladas de palha verde, de palhada, me perdoe, tivemos um probleminha técnico. Prontinho. O computador de vez em quando faz isso. Então, se eu tenho uma disponibilidade de fósforo considerada baixa, então eu tenho que aplicar o quê? Eu vou descer e eu quero produzir acima de 50 toneladas por hectare, eu vou aplicar 120 quilos de fósforo por hectare. Tá bom? Então, eu vou colocar 120 fósforo. Então, eu tenho aqui, ó. P, no caso aqui já vai ser P2O5, que eu vou encontrar fósforo necessário, igual 120 quilos por hectare. Tá bom? Vamos lá. E o potássio? Isso no plantio. E o potássio? Quanto eu vou jogar de potássio? Tá? Dose de potássio, disponibilidade de potássio no solo. A minha disponibilidade de potássio no solo é considerada baixa, média ou adequada? Aí eu vou dar uma olhadinha. No caso meu, olha só, lembra que eu tenho 93,6 miligramas de potássio por decímetro cúbico de solo, tá? Então, a minha interpretação, eu tenho 96,3. Então, eu estou com a quantidade média. Por quê? Porque entre 76 e 100 é considerado médio, tá bom? Então, vamos lá. Se é considerado médio, tá?
Eu tenho que aplicar quanto de potássio? Então, eu venho aqui na coluna do meio, dose de potássio, quilo por hectare. Se é considerado médio, e eu quero uma produção de palhada acima de 50 toneladas por hectare de matéria verde, né? Eu vou aplicar quanto? Vou aplicar 160 kg de K2O, que é dióxido de potássio. Óxido de potássio, tá bom? 160 kg por hectare. Então, já coloco e recomendo aqui. 100 K2O é igual 160, certo? Por hectare. Prontinho. Eu já tenho a minha adubação de plantio, certo? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou para minha adubação de cobertura, certo? Vamos lá. Deixa eu só colocar em negrito para destacar, tá? Para ficar bem destacado. Eu vou agora para minha adubação de cobertura, certo? Na minha adubação de cobertura, o que que diz? Olha só. Na minha adubação de cobertura diz o seguinte, que se eu quiser alcançar uma quantidade considerável acima, se eu quiser alcançar uma produtividade acima de 50 toneladas de palha verde por hectare, eu tenho que aplicar 180 kg de nitrogênio na cobertura, certo? Então, vamos lá. Olha só, tem que aplicar 180 kg, cobertura N é igual a 180 kg por hectare. Prontinho? Tudo bem, pessoal? Bom, pessoal, continuando. Olha só, vamos fazer agora a recomendação de adubação. Vamos supor que na região que você esteja, você tenha disponibilidade das seguintes fontes de nutrientes. Vamos supor que você de ureia, cloreto de potássio e superfosfato simples. Olha só, é interessante que vocês analisem bem a fonte do nutriente que você está precisando aplicar no solo. Se você fizer a interpretação de resultado de análise de solo e verificar que há uma deficiência de enxofre, é interessante que você troque a aplicação de ureia por aplicação de sulfato de amônio, certo? E eu sugiro, inclusive, para milho é interessante que você faça análise da camada de 0 a 20 ou 0 a 30 centímetros. Mas se você tem alguma informação de que na camada subsuperficial existe problemas de elevados teores de alumínio, é interessante que você colete uma amostra também na camada subsuperficial de 20 a 40 centímetros. Tá ok? Para quê? Para que, caso seja confirmada a necessidade, a deficiência de magnésio e cálcio, o excesso de alumínio nessa camada subsuperficial, para que você faça a aplicação e a correção com a quantidade de gesso necessária. Mas para isso, para recomendar, como isso é uma situação muito particular de região para região e de caso a caso, é necessário de que se faça um estudo primeiro para depois proceder sobre essa recomendação, sobre essa necessidade de aplicação de gesso ou não, tá bom? Mas na camada superficial de 0 a 30 ou 0 a 20 centímetros, onde nós costumamos incorporar o calcário com o arado, né, na camada de 0 a 30 centímetros, essa correção já melhora bastante o solo, né, já melhora bastante a condição do solo para o bom desenvolvimento da cultura do milho ou do sorgo, ou até mesmo do feijão, ok? Mas vamos lá. Então, o que acontece? Na adubação de plantio, eu vou precisar aplicar o quê? Vou precisar aplicar 20 kg de nitrogênio por hectare. Vamos supor que eu tenho como fonte de nitrogênio a ureia na minha região. Então, eu tenho a seguinte situação. A ureia, ela vai ter, em média, 44% de nitrogênio. Olha, existem formulações próprias no mercado, mas eu, particularmente, eu não gosto muito de trabalhar com essas formulações.
Eu prefiro trabalhar com nutriente na sua fase mais pura, né? Com a fonte nutricional na sua condição mais pura. Então, por isso que eu prefiro a ureia. E a ureia eu gosto muito dela porque ela é um produto altamente solúvel em água. Isso me permite trabalhar com a fertirrigação, usando principalmente o sistema Venturi. Ok? Depois vocês podem pesquisar no YouTube sistema de fertirrigação Venturi, que vocês vão ver vídeos com diversos modelos. Então vamos lá. A ureia ela tem 44% de nitrogênio. Então eu digo como é que a gente faz essa conta. Se eu preciso de 20 kg de nitrogênio e a ureia tem 44%, eu digo para vocês fazerem a seguinte regrazinha de 3. Tá ok? Vamos lá. 44. Então, se 100 quilos de ureia tem 44 quilos de N, certo? Vou jogar isso aqui um pouquinho para baixo, só para a gente fazer uma, certo? Então, o que que acontece? X, eu preciso de quantos quilos? X, X vai ter X, regra de 3 simples, X vai ter 20 quilos, de N, tá? Então, isso quer dizer o quê? É só eu cruzar 100 vezes 20, x vezes 44. Então, eu vou ter a seguinte situação. 44x, deixa eu sair aqui, que é igual. 44x, né, é igual a 20 vezes 100, 2.000, né? Então, eu vou ter essa seguinte situação. X é igual a 2.000, X é igual a 2.000 dividido por 44. Igual, X é igual a, vamos fazer as contas aqui, 2.000 dividido por 44. Então, eu vou precisar de quantos quilos? Eu vou precisar aplicar no plantio, X é igual a 45,45 quilos de ureia. Tá ok? Prontinho? Então, essa é a quantidade de ureia que eu vou precisar para usar na adubação. Tá bom? Vamos agora para o caso do potássio. O potássio tem duas formulações que eu gosto de usar muito. O 636, né, que contém 6% de nitrogênio, 30% de fósforo. E, aliás, vou para o potássio não, desculpe. Vou para o fósforo agora. O fósforo. Fósforo não, fósforo. Eu tenho o 636 e a formulação na forma de superfosfato simples ou superfosfato triplo. No caso, a questão de uma fonte ou outra vai depender muito do que eu tenho disponível na região e do preço do fósforo, do P2O5 que ele me entrega. Certo? Às vezes o 636 é mais caro que o super simples, mas eu preciso dividir o valor total do 636 pela quantidade de P2O5 que existe, né? Para eu saber qual o preço de fato do P2O5 para eu calcular qual a fonte mais viável, se vai ser o superfosfato simples ou a formulação 636. Bom, nesse caso, vamos supor que eu vou trabalhar com o superfosfato simples, o super simples, o famoso super simples. Então, o que que acontece? O super simples, eu tenho 16% de fósforo disponível de P2O5, né? Eu tenho 16%, 44%. Deixa eu só acrescentar aqui. De N, né? O superfosfato simples, eu tenho, certo? 16%
de P2O5. Fechei? Pronto. Agora, o que acontece? Se, né, em 100 quilos de super simples, SS, eu tenho 16 quilos de P2O5, então o que acontece? Vou fazer a seguinte: se em 100 quilos de superfosfato simples eu tenho 16 quilos como é que fala? Tenho 16 quilos de P2O5, em X, certo? Perdão. Em X, eu vou ter... Quantos quilos eu preciso, gente? 160 quilos. Então, vou ter 160 quilos de P2O5. Então, qual a regra? Vamos lá. Deixa eu só... Então, qual a regra? Então, P2O5 é igual... Opa, desculpa. Então, qual a regra? 100 vezes 160, 16 vezes x. Então, eu tenho 16x é igual, né? 100 vezes 160 dá quanto? 16.000. 100 vezes 160, 16.000, né? 16.000, 100x, 100 vezes 160, cruzo, né? 100 vezes 160, 16.000. X vezes 16, 16x. Então, eu tenho aqui, ó, regrinha de 3 barra x é igual 16.000, né? Opa, 16.000, exato. 100 vezes 160, 16.000, dividido, vou botar um pontinho aqui, 16.000 dividido por 16. Isso vai pegar pesar, vai ficar caro, meu menino. É igual 16.000 por 16 é igual 1.000. Então, eu tenho essa situação, 1.000 quilos. Ou seja, vou descer aqui, só para gente. É igual, jogar aqui para baixo, para a gente continuar. X é igual 1.000 quilos. 1.000 quilos de super simples. Oh, pesadinho, hein? Então, para poder colocar 160 quilos de P2O5, perdão, gente, eu errei aqui, ó. O P2O5 não é 160. Mil perdões. P2O5 é 120. Então, eu errei aqui, ó. Deixa eu só corrigir isso aqui. Deixa eu só corrigir aqui. O P2O5, não vou precisar, tá aqui, ó. P2O5, não vou precisar de 160, eu vou precisar de 120. Mil desculpas. Isso aí vai cair para 800 quilos, viu? Então, eu tenho, não é 16 permanece o mesmo. Então, se 100 eu tenho 16 quilos de P2O5, X eu vou ter 120 quilos, tá? Então, eu tenho a seguinte situação. 16x, 12. 100 vezes 120, 12.000. 12.000. 16x igual 12.000. Então, igual. X é igual 12.000 por 16. 12.000 por 16. Então, x é igual 12.000 por 16, perdão.
Desculpa. Então, isso vai cair para 750 quilos, tá bom? Então, o que que acontece? Eu cometi esse errozinho aí, peço desculpa a vocês, tá? Eu cometi este pequeno erro. Só colar aqui. Então, cometi esse pequeno erro aqui, que na verdade, P2O5, nitrogênio eu preciso de 120 quilos. P2O5, eu preciso de nitrogênio, eu preciso de 20 quilos no plantio. P2O5, eu preciso de 120 quilos no plantio. E agora o potássio 5, eu preciso de 160 quilos no plantio. Mas vamos lá. Então, eu tenho qual situação? Então, X eu vou precisar de quanto? 750 quilos de superfosfato simples. Tá ok? Vamos lá. Certinho aqui. Certo. Aqui. Vamos lá agora para o potássio. Bom, uma fonte de potássio que eu gosto muito de trabalhar é o cloreto de potássio. E o cloreto de potássio, eu tenho no mercado ele tem na média 58% de K2O, certo? Vixe, eu sumi aqui. Oi? Pronto, eu sumi aqui. Estava sumido aqui. Então, eu tenho, no cloreto de potássio, eu tenho 58% de K2O. Então, agora eu vou fazer a recomendação de cloreto de potássio. Então, K2O. Eu vou ter a seguinte situação. O cloreto de potássio, deixa eu tirar aqui no negrito, para a gente fazer a equação. O cloreto de potássio, certo? Ele tem 58% de K2O, na média. E eu preciso de quanto? Eu preciso de 160 quilos. Vamos ver quantos quilos de cloreto eu vou precisar. Então, a regra é, certo? Se 100 quilos de cloreto, eu tenho, né, 58 quilos de K2O, certo? Em X, opa, deixa eu só subir um pouquinho aqui, vou deixar tudo embaixo. Em X, colocar aqui, pronto, perdão, só para eu tirar negrito, tá. Em X, eu vou ter quanto, pessoal? Em X, certo? Eu vou ter 160 quilos Eu vou dar um espaçozinho aqui para nós não ficarmos misturando muito as formas, tá bom? Só para a gente poder trabalhar livre, tá? K2O. Vamos lá. Deixa eu reduzir aqui essa margem. Pronto. Então, eu vou ter o que aqui nesse caso? Para vocês entenderem. Eu vou ter essa situação aqui. Se em 100 kg de cloreto eu tenho 58 kg de K2O, em X eu vou ter 160. Então, eu tenho a seguinte situação. Igual, certo? 100 X, 58, X vezes 58, 58X é igual 100 vezes 160, 16.000. Certo? Igual, opa, X é igual
tá? X é igual a 160 mil, 16 mil, perdão, 160 vezes 100, 16 mil, dividido por 58, tá? Vou continuar aqui embaixo. Opa. Então, tenho que x é igual a 16 mil por 58. Opa. 275 quilos de cloreto. É o que eu vou precisar para adubar essa lavoura. Tá bom? 275 quilos de cloreto. Tá bom? Estão achando muito? Acabou ainda não. Vamos lá. Eu quero produzir 50 toneladas de massa verde por hectare. Vamos agora. Cobertura. Eu preciso de 180 quilos de nitrogênio na adubação de cobertura. Tá? Olha só. Então, vou pegar aquela mesma regra, seguindo aqui. Então, eu tenho o quê? Eu tenho a ureia, que é a minha fonte, né, que tem 44% de N, né? Então, tem a seguinte situação. Se 100 kg de ureia me dá 44 kg de N, então é aquela situação. Eu vou precisar X vai me dar, tá? X vai me dar 180 quilos. Tá bom? Então, eu vou fazer essa continha aqui para nós chegarmos aqui. Então, eu vou ter a seguinte situação. 100 vezes x vezes 44 é igual a 44, x é igual a 100 vezes 180 é igual a 18 mil, tá? Então, está assim a situação. X é igual a 180 mil por 40... 180 não, 18 mil... Perdão, 180 vezes 100, 18 mil. 18 mil dividido por 44, né? X é igual a... Vamos pegar aqui e fazer a continha. 18 mil dividido por 44. X é igual a 409 quilos de ureia. Isso é que eu vou precisar para adubação de cobertura. Tá ok? Olha só, pessoal. É comum, quando o solo é argiloso, não tem problema. Você pode aplicar o cloreto de potássio todo no solo, certo? E o superfosfato simples, independente do solo for arenoso ou argiloso, você pode aplicar o superfosfato simples também todo no solo. Mas toma cuidado, eu sugiro, presta atenção, misturei um pouco. Se o solo for argiloso, você pode aplicar o cloreto de potássio todo de uma vez na hora do plantio, tá? Se o solo, independente de ser argiloso ou arenoso, você pode aplicar o superfosfato simples todo no plantio, tá bom? Mas, se o solo for arenoso, o cloreto de potássio é interessante que você faça aplicações parceladas junto com o nitrogênio. E, principalmente, o nitrogênio, você, em caso de solo muito arenoso,
você tem que parcelar as aplicações da adubação de cobertura. Então, aqui na publicação, nessa publicação, eu tenho a seguinte observação. Olha só, deixa eu descer aqui. Tenho essa observação aqui, ó. Sugestões para aplicações parceladas de nitrogênio em cobertura na cultura do milho. O meu solo, como a gente viu lá, esse solo que eu estou analisando, fazendo a recomendação de adubação para milho, junto com vocês, ele tem 25% de argila, certo? E aqui diz o quê? Que se eu tiver um solo com a textura média, ou seja, de 15% a 35% de argila, e a dose de nitrogênio for de 60 a 120 de 60 a 120 quilos por hectare, no nosso caso aqui é acima de 180. Se a dose de nitrogênio for acima de 120 quilos por hectare, eu tenho que fazer a adubação de cobertura, né, na seguinte condição. Eu tenho que observar o número de folhas totalmente emergidas. Então, quando a planta tiver com 3 a 4 folhas, eu aplico metade do nitrogênio, certo? E quando tiver com 6 a 7 folhas, totalmente aberta, eu aplico a outra metade do nitrogênio, tá bom? Mas olha, se eu tenho um sistema de fertirrigação, sistema Venturi, eu sugiro que vocês parcelem essa aplicação de nitrogênio em mais vezes. Sugiro que se faça, inclusive, semanalmente, certo? Divida por igual e faça essa aplicação semanalmente, juntamente com cloreto de potássio. Aliás, sugiro que no caso de fertirrigação, você aplique o nitrogênio na adubação de plantio todo na hora do plantio e 20% do cloreto de potássio recomendado se aplique no plantio. Em seguida, toda semana, você divida o restante, tanto da ureia quanto do cloreto de potássio, divida o restante pelo número de semanas de ciclo de vida da cultura. Aliás, pelo número de semana de ciclo de vida até 10 dias antes do final do ciclo da cultura. Vamos supor, o milho, cujo ciclo seja de 90 dias, eu vou aplicar, por exemplo, toda a ureia recomendada para o plantio, eu vou aplicar toda no plantio, certo? E pegar 20% da quantidade de cloreto de potássio, aplicar no plantio. O restante da ureia, eu vou dividir, por exemplo, 70 dias, uma semana tem 7, então dá 10 semanas, uma semana tem 7 dias. E o milho tem 90 dias de ciclo, mas eu vou fechar as aplicações de fertilizantes 20 dias antes do final do ciclo. Então vai ser 70 dias. 70 dividido por 7 dá 10 semanas. E eu vou pegar o restante da ureia e dividir por 10 semanas por igual. E o restante do cloreto de potássio também dividir por 10 semanas por igual. Tá bom? É uma sugestão que eu dou para vocês. Bom, agora vamos para os micronutrientes. Certo? Vamos para os micronutrientes. Potássio. Vamos lá. Não, isso eu já vi. Vamos para micronutrientes. O que diz a literatura? Tá? A necessidade de alcançar elevados patamares de produtividade tem levado a uma crescente preocupação com a adubação com micronutrientes. A sensibilidade à deficiência de micronutrientes varia conforme a espécie de planta. O milho tem alta sensibilidade à deficiência de zinco. Não só o milho, a mandioca também, viu? Tem alta sensibilidade à deficiência de zinco. Média sensibilidade à deficiência de cobre, ferro e manganês e baixa sensibilidade à deficiência de boro e molibdênio. Aqui vocês viram que não falou nada do cobalto. No Brasil, o zinco é o micronutriente mais limitante à produção do milho, sendo a sua deficiência muito comum na região central do Brasil, onde predominam os solos sob vegetação de cerrado. Tá? Nesta condição, quase a totalidade das pesquisas realizadas mostram resposta do milho à adubação com zinco, o mesmo não ocorrendo com outros nutrientes.
As recomendações de adubação com zinco para o milho no Brasil variam de 2 kg de zinco para solos com zinco de 0,6 a 1 mg por decímetro cúbico. Vamos ver quanto nós temos de zinco na nossa recomendação de adubação. Eu tenho quanto de zinco? 8,03 mg por decímetro cúbico. E aqui está dizendo o quê? Que de 0,6 a 1 mg por decímetro cúbico, eu aplique 2 kg de zinco por hectare. Bom, se eu tenho 8,3 mg por decímetro cúbico, estou tranquilo aqui, não preciso aplicar zinco. Há 4 kg de zinco por hectare para solos com zinco menor que 0,6 mg por decímetro cúbico. Bom, já resolvi. Quando a deficiência ocorre com a cultura em desenvolvimento, a correção pode ser feita com pulverização de 400 litros por hectare de solução a 0,5% de sulfato de zinco, neutralizado com 0,5% de cal extinta. Isso porque o sulfato de zinco é ácido. Tudo que vem com a palavra sulfato antes do nome do micronutriente ou do nutriente quer dizer que tem um determinado grau de acidez. Então, você aplica cal, que é alcalino, mistura com cal, que é alcalino, para reduzir a acidez e não provocar fitointoxicação nas plantas. Tá bom? Então, o nosso caso aqui diz o quê? Que não há tanta necessidade de aplicação de zinco. Mas vamos para os outros micronutrientes. Critérios para interpretação de análise de solos para micronutrientes na região dos cerrados. Vamos considerar ali. Boro. Quando a quantidade de boro é considerada baixa, média e alta? Quando eu tenho menos de 0,5 mg por decímetro cúbico. Quanto é que está meu boro? Meu boro aqui, ó. Nessa análise de solo eu não tenho a interpretação para boro. Só veio cobre, manganês, zinco e ferro. Bom, vamos lá. Alguns resultados de alguns boletins de análise vêm determinando o boro. É interessante que vem. Tá? Mas vamos lá para cobre. Quanto eu tenho de cobre na minha análise de solo? Opa! Quanto eu tenho de cobre na minha análise de solo? 2,62 mg por decímetro cúbico. Vamos ver como é que está a situação. Cobre, 2,4 mg por decímetro cúbico é considerado quantidade alta, então nem preciso me preocupar, certo? Acima de 2,4. Ferro. Vamos ver como é que está meu ferro? Ferro, 29,37 mg por decímetro cúbico. Para o milho, vamos dar uma olhadinha aqui. Ferro, acima de 12 mg por decímetro cúbico é considerada quantidade alta. Tá? Manganês. Tá? Manganês. A pH 6. Manganês eu tenho interpretação lá. Para manganês não tem. Tenho 4,12. Quanto está meu manganês? De 2 a 6 é considerado médio. E eu tenho 4,12 mg por decímetro cúbico. Então, estou tranquilo. Certo? E o meu zinco? Vamos olhar aqui o meu zinco. O zinco meu, estou com 8,03. Vamos ver a interpretação para zinco. Acima de 3 é considerada disponibilidade alta. Estou tranquilo, não preciso me preocupar. No caso desse solo, em termos de micronutrientes, estou tranquilo. Tá ok? Bom, olha só. Eu fiz um negócio aqui nesse resultado de análise de solo, que foi o seguinte. Essa análise em si, ela não vinha com a recomendação para micronutrientes. Então, talvez esse resultado vai estar destoando dos demais aqui em termos de pH, de teor de argila e tal. Enfim, eu precisei pegar uma outra análise, um dado de uma outra análise de solo e colocar aqui os teores de micronutrientes para a gente poder ilustrar essa aula, tá? Mas isso não prejudica em nada, é o objetivo da aula, que é orientar vocês a fazer uma recomendação de adubação de forma adequada, tá bom? Agora, como eu falei para vocês, o interessante é que o fósforo na forma de superfosfato simples eu posso aplicar todo de uma vez. O cloreto de potássio
Se o solo for argiloso, argilo-arenoso ou argiloso, tiver acima de 25% de argila, posso aplicar todo o potássio de uma vez. E o nitrogênio, a ureia prevista para cobertura, eu vou parcelar, certo? Em doses semanais via fertirrigação. Isso também eu posso fazer com cloreto de potássio, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? A aula já temos aqui 1 hora e 52 minutos de aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a aula para milho, mas nós vamos continuar essa aula para trabalhar sorgo, algodão e feijão, tá ok? Beleza? Um abraço e até a próxima. E qualquer dúvida, vai lá no canal, deixe seu comentário, lá nos comentários, deixe seu comentário e faça o seguinte, e não esqueça de dar aquele like. E outra coisa, eu vou fazer em seguida um simulado de recomendação de adubação, como eu falei, para feijão, algodão e sorgo, e também para batata doce, mandioca, para tomate e pimentão nas próximas aulas, e vou fazer para culturas perenes, para frutíferas, tá bom? E depois nós teremos ainda uma aula para recomendação de adubação com base na exportação de nutrientes. Porque se eu fiz o plantio de uma cultura e eu já venho fazendo aplicações conforme a análise de solo, com o tempo há uma tendência de nós termos um efeito acumulativo de nutrientes. Sendo que por aí eu já posso, a partir de um determinado período, trabalhar a recomendação de adubação com base na quantidade de nutrientes exportado com o produto que foi tirado da área pela colheita, tá bom? Mas isso é para frente. Mas vai lá. Espero que tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu!